Gente, a gente vai começar agora uma entrevista que eu tô há muito tempo querendo trazer para o podcast e agora, na finalização da segunda temporada, eu consegui. Ela tem 20 anos de mercado, um trabalho incrível, genuíno e cheio de personalidade e recentemente trouxe a 6ª premiação internacional para nós, para o Brasil e para Curitiba. É com uma alegria enorme que eu converso agora com a arquiteta Elisa Chukowski. Elisa, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Demorou, mas chegou o dia da nossa entrevista. Não demorou mesmo para a gente conseguir marcar a data, as duas correndo bastante. Mas estou muito feliz, é um orgulho, né, acompanhar a trajetória há tantos anos, a gente se conhece há tanto tempo. Sim. E hoje começamos meio juntas, né? Mais ou menos na mesma época, assim, mesmo ano. E depois de tantas premiações internacionais, a gente conseguir ver o teu nome, o nosso nome, né? O nome da arquitetura, design paranaense, curitibano, ser tão reconhecido lá fora, com as casas lindas que você faz, com os projetos extremamente icônicos do teu escritório. Conta um pouquinho para nós como que foi essa questão de tantas conquistas, né? Como que você começou a entender, né? Porque existe um momento de uma virada de chave na nossa cabeça, de que você conseguiria representar tão bem com os teus projetos a nossa marca, a nossa identidade lá fora. É tudo um caminho, assim, né? Então, eu tô formada a gente até pede a conta, né? Desde 2004, então 21 Foi ontem. anos. Parece que foi ontem, realmente. E a gente vai construindo esse caminho, né? É sempre uma construção. E eu acredito que eu estou no meio do caminho, porque eu digo para o meu marido que eu vou trabalhar até eu ficar muito velha, assim. Eu vou de bengala para o meu escritório, porque eu realmente amo muito o que eu faço, assim. Então, Isso faz tempo. faz parte da minha vida, a arquitetura. Na verdade, tudo que eu vejo, que eu olho, ele sempre está voltado à arquitetura, essa relação do ser humano com o espaço, porque a arquitetura não é só construção, né? Ela é uma experiência e ela está totalmente ligada ao ser humano e como o ser humano utiliza o espaço, se sente dentro do espaço. Então, lógico, o meu caminho eu comecei com interiores, que foi o início dos projetos. Esse início se deu, né, sempre com projetos menores. E no caminho eu fui conquistando projetos maiores e mais arrojados. E entrou a arquitetura, né? De fato, não só o projeto de interiores na minha vida. E ali eu realmente me realizei muito, porque eu entendo o seguinte, que o interiores ele me deu uma base muito importante para o resultado dos meus projetos arquitetônicos, porque são escalas diferentes. Então, é a escala do mobiliário e a escala de uma casa. E claro que quanto mais espaços maiores você faz, né, você vai diminuindo essa escala, mas a relação continua o corpo, é o ser humano, que é a escala do móvel, é a mesma escala. E quando você pensa num projeto arquitetônico nessa escala, você consegue resolver muito os fluxos, Então, o projeto arquitetônico ele já nasce com todo o mobiliário de interiores junto no meu escritório, né? Então, porque ele está completamente entrelaçado. Então, não é nem fora, nem dentro, é através. Né? Eu digo que é através do interno com o externo e o quanto esse percurso da arquitetura, ela te cria experiências, e esses percursos, eles são realmente projetados e entendidos em projeto. Eles são... né? Quando a gente está projetando, a gente entende que e vai descobrindo as formas de criar emoção, sentimentos, sensações, seja na especificação dos materiais, aonde a gente vai colocar vidro, as vedações, as paredes, a altura do pé direito, se ali a gente vai criar um mezanino ou não. Então, realmente essa ponte, né?
que o móvel, que a obra de arte proporciona entre o ser humano e a arquitetura, que ela cria essa conexão e a gente tem esses resultados incríveis, né, de realmente arquiteturas que trazem algo positivo assim, para o ser humano. O que os teus clientes trazem de depoimentos nesse sentido, nos resultados da entrega das obras? Então, eles entregam esse depoimento não só no final, mas durante, né? Então, é uma relação... Toda a concepção. Eu sempre digo que um grande projeto tem um grande cliente, né? Não tem como você ter um resultado positivo se o teu cliente, né, não for grandioso, porque o que a gente coloca nos projetos? A essência daqueles clientes. Então, por mais que a gente tenha o nosso estilo, eu acredito na minha arquitetura, acredito numa arquitetura contemporânea. Eu gosto muito da filosofia do minimalismo, mas não do minimalismo sem vida, sem propósito, né? Eu acredito no minimalismo da liberdade de excesso, a gente trazer realmente coisas importantes. E os clientes, eles contribuem muito, porque eles têm legado, né? Sim. E eles têm memórias. E que sempre são diferentes, né? Cada um tem as suas. Cada um tem as suas. E a gente tem que trazer aquilo, né? Eu digo que meus clientes, eles têm autoestima, porque quem tem autoestima tem legado, tem passado, tem memória. Com certeza. E a gente vai trazer essa autoestima num projeto futuro que vai ter a cara deles, e por mais que não tenha peças, muitas vezes, de família, vai trazer essa memória. Então, ele vai ter aquele design colecionável, né? Como a gente vê essa poltrona aqui do lado. Maravilhosa. Essa de casa inteira maravilhosa. A poltrona era um sonho dele. Era um sonho do cliente. Quando ele chegou a mim, ele falou, eu só vou te dizer uma coisa, o projeto tem que ter uma up e tem que ser vermelha e amarela. Eu falei, mas tá mais específico. E assim, ainda bem, né, que um Gaetano Peixe, eu, né, acredito nesse design, aquele design ousado, diferente, mas que perdura. Sim. E esse design, sabe aquela coisa que às vezes parece estranha à primeira vista? Não é que ela vai dar certo. Ele é provocativo. Ele é provocativo. Então, não é que ele vai sempre dar certo, que é estranho à primeira vista, mas ele está rompendo alguma barreira. E se ele tem harmonia, ele tem composição, ele perdura e ele vira icônico. Então, essas peças, elas fazem parte de um legado, de uma história. Então, é aquele garimpo, né, que a gente vai buscando obras de arte, objetos, esculturas, peças de design que se relacionem com o cliente. E aí eu te pergunto, o teu cliente, ele sempre vem com esse repertório ou muitas vezes você... Não. É você que traz? Alguns vêm, como eu, foi o caso desse, né? Dessa família especificamente, que é uma família super viajada, que gosta muito de arte. Mas você entende muito que é a função do arquiteto também instigar isso no cliente. Sim, a gente colocou essa poltrona up em um outro projeto e eu fui com essa cliente para a Feira de Milão com ela, e daí eu falei, essa poltrona ia ficar perfeita lá no teu apartamento, né? Dela, nossa, mas é tão diferente, tão estranha. Eu falei, não, mas enxergue melhor, olha através, né? Olha através. Daí, quando ela falou pro marido, ele achou super estranho. Eu falei, vocês têm que sentar nela para vocês entenderem o propósito, entender a história, né? Tudo que conta o design e o porquê dessa poltrona, ela tem toda uma história. Sim, que se você, né, se engaja naquilo... E os dois colocaram, amaram, e ela fez total diferença também no projeto. Isso. Aí depois eles trouxeram a ideia. Trouxeram a ideia. Legal. Então, assim, é claro que é sempre nós, arquitetos, nós temos o papel de apresentar as coisas, né, para os clientes que não tenham visto. Né? Eu tive a oportunidade de viajar com essa cliente para a Feira de Milão, mas eu não tenho a oportunidade de viajar com todos os clientes, né? Onde a gente vê lá muitas...
Muitas novidades, peças muito autênticas. Você vai com muita frequência, Elisa? Vai todo ano, a cada 2 anos? Olha, eu tenho tentado ir, né? Não consegui estar em todas, mas eu já fui umas 7 vezes. E assim, cada ano é diferente e eu vejo que o meu olhar, ele também vai mudando, então muitas vezes eu vejo a mesma peça que já tinha lançado há 5 anos atrás, mas eu vejo num outro olhar, num outro acabamento, num outro contexto. Então é sempre muito provocativo, né? Você vai criando esse repertório e eu preciso desse repertório para apresentar para os meus clientes, né? Então o que está sendo feito no mundo, o que está sendo feito em outros países, porque a gente tem que entender que a gente tem a brasilidade, né? Eu acredito muito na brasilidade. Hoje a gente vê como o Brasil ele está reconhecido no mercado mundial. Quantos designers, né, e arquitetos são super valorizados né, estão fazendo carreiras e construções fora. Trajetórias lindas lá fora. Lindas lá fora. Mas também o designer, né, do que é feito do mundo, essa contextualização dessas etnias, como isso é importante. Tem que ser uma troca, uma composição. Nós temos coisas de muito valor aqui, mas a gente também precisa ter o olhar amplo de entender o que a gente pode aproveitar lá de fora para que a gente consiga complementar os projetos. Eu enxergar o macro, né? Para daí você organizar tudo isso para a essência, para aquilo que você precisa. Esse repertório é muito importante a gente criar, assim, com bastante diversidade e com uma cabeça muito aberta. Eu sempre tive uma cabeça muito aberta para a arquitetura. Eu tenho uma filosofia no meu escritório, assim, que eu digo que lá é um banco de cérebros e a gente tem que pensar junto. Então, quando a gente está discutindo, né, o cliente traz uma demanda, a gente está discutindo, a gente senta juntos, conversa, o que você acha? Né, alguém traz uma coisa positiva e para a gente sempre tentar buscar a melhor solução. Então, eu acho que a gente não se fechar e isolar os pensamentos, a gente consegue resultados muito, muito melhores quando a gente abre a nossa cabeça e olha para os lados, né, para tentar encontrar a solução que a gente precisa, às vezes, para aquilo que está no papel. E muitas vezes, quanto mais pessoas participarem, né, desse projeto criativo, desse processo criativo, que muitas vezes ele é muito denso, os resultados eles tendem a se potencializar muito. Sim. Elisa, eu não tenho como não te perguntar. A gente, foi o que você disse, a gente começou praticamente juntas. Eu iniciei no mercado de arquitetura e decoração em 2005. Você mencionou agora que você se formou em 2004. Então, assim, eu acompanhei muito da tua trajetória desde o início. Mas existiu um momento ali onde o teu trabalho... A forma de você mostrar a tua arquitetura, mostrar a tua essência, ele deu uma guinada muito grande. Eu acho que o mercado que vinha acompanhando o teu trabalho, de uma forma geral, a gente se perguntou, meu Deus, mas... O que aconteceu? Então eu queria entender contigo aonde que foi esse turning point ali, essa virada de chave para você, para os projetos que hoje a gente vê cada vez com mais, claro, cada vez mais maduros, né? A cada ano a gente adquire cada vez mais experiência, mas que a gente entendeu essa linha mestra maravilhosa e provocativa, sensível, emocionante, que você tem até hoje dentro da arquitetura. Eu acho que é a aquisição da maturidade e a segurança. Autoestima. Eu adoro essa palavra. Autoestima. Ela fala muito. Eu acho que eu acreditei no meu trabalho, nos meus pensamentos. E teve um momento ali, eu me formei em 2004. Em 2011, eu fui para Londres. Meu marido ia fazer um fellow. Eu falei, não vou ficar aqui não. Eu falei, eu vou junto com você. E daí, por sorte, assim, casaram as datas e eu fui fazer um curso no Instituto Marangoni, que assim, é um instituto, é uma escola muito bacana que tem na Itália. É uma referência mundial. É uma referência mundial, eu fiz em Londres. E eles unem a moda, o design e a arquitetura. E ali...
as três são formas de expressão, né? E estão muito relacionadas à identidade. Sim. E eu entendi que a arquitetura era uma forma de expressão e uma identidade, e que a gente sempre precisa justificar a nossa existência, né? Sim. É uma coisa do ser humano, assim, que precisa, né? E a arquitetura, além da moda, além do design, ela é essa narrativa para você justificar a sua existência. Então, é você defender a sua identidade, o que você acredita. Então, todo mundo, né, quer que a sua casa tenha a sua cara, a sua identidade. E eu entendi isso e acreditei. E para que você realmente tenha arquiteturas diferentes né, e que você realmente traga essa identidade, você precisa de peças-chave, peças que mostrem, né, a tua essência, traduzam. E isso está muito voltado à autoestima, porque quando você tem autoestima, você quer mostrar isso, né? Então, eu também resgatei esse cliente e falei assim, vamos mostrar a sua autoestima e aquilo que você realmente acredita, para que a gente ponha isso nos projetos. E, Porque aí você fica muito confortável em mostrar a sua essência, né? Quando você tem autoestima, é algo muito confortável para você, essa exposição, né? O trazer para fora, o florescer isso. Uhum. E então é isso. Então a gente, e claro, ali, né, eu tive por 5 anos na faculdade de arquitetura, né? Eu via aquelas obras arquitetônicas, né? Em algumas poucas viagens, as arquitetônicas icônicas do mundo, né? Em livros, em algumas viagens que tinha feito, mas eu fiquei com mais vontade de ver. E desde então, assim, a minha relação com as viagens, elas se tornaram uma busca pela arquitetura. Então, eu sempre... por exemplo, eu fui para Copenhague, eu não precisava ir em Copenhague. Eu falava assim, eu queria ver as obras do Big, eu quero devorar tudo que ele fez aqui, que eu sei que tem muitas obras. Sim. Então, claro, né, eu tive boas companhias para que eu pudesse fazer isso. Então, meu marido super incorporou, viajar com amigas. Não, o teu marido não tem nada a ver com essa área, então vem que você tem muita parceria. Meu filho também, eu já estou levando para esse caminho. Que legal. Então, é justamente isso, é criar esse repertório, entender o porquê. Porque às vezes naquele projeto que não tem nada a ver com o teu, você encontra uma solução diferente, né, ousada, que realmente valoriza os projetos e traz esse diferencial para esses projetos. Tua forma de olhar a arquitetura, né? E hoje eu queria entender um pouquinho mais. Você já trouxe essa essência, já traduz muito, né? Que você trouxe esse olhar realmente aprofundado, né? Realmente da essência do ser humano, né? Afinal de contas, tudo ao redor vem e parte dele. Sim. O que eu queria saber é o seguinte, Elisa, hoje a gente usa muito a tecnologia e eu sei que você utiliza muito no teu escritório, mas a tecnologia a favor da arquitetura, né? Como que isso amplia e se traduz no teu olhar do mercado e da arquitetura de uma forma geral? A arquitetura, ela, assim, a gente está falando de projeto, a gente está antecipando aquilo que tem que ser construído, né? Então, não adianta só ideias mirabolantes, elas têm que ser colocadas no papel. Palpáveis, para que elas possam realmente ser executadas. Então, cada vez mais, né, a gente vai entendendo a necessidade de bons projetos, de projetos que mostrem mais, que detalhem mais, que estejam muito bem elaborados e muito bem pensados, porque a arquitetura, ela envolve muitas disciplinas. Não é só a arquitetura, ela tem também o interiores, né? Que é muito bacana quando a gente até mantém no mesmo escritório, porque a gente consegue pensar tudo junto. Mas a gente tem a engenharia estrutural, a gente tem a engenharia elétrica, né? A casa, ela é um sistema, né? Como mais ou menos o nosso corpo. Não é só a casca, né? Então a gente precisa de todo o funcionamento. De elétrica, hidráulica, estrutura, fundação, captação de águas pluviais, cobertura,
colocação dos revestimentos. E quando a gente consegue juntar esse projeto arquitetônico aliado às outras disciplinas, onde isso se torne assim, uma maneira que você consiga realmente colocar um no outro. E essa ferramenta, ela veio, né? Ela chegou, já está há algum tempo no mercado. A gente incorporou ela dentro do escritório há 7 anos atrás, que é o BIM. Eu não sei se você já ouviu falar. Muito. Que é o Building Information Modeling. E ele é uma plataforma onde você trabalha com a arquitetura junto com os demais as outras disciplinas, os projetos de engenharia, que também são muito necessários. Então, ele integra tudo, né? Ele integra, ele é um cruzamento. Então, você coloca a arquitetura junto com o projeto estrutural. Então, você não tem mais que pegar o projeto estrutural do engenheiro e você modelar na tua arquitetura. Ele já é inserido, né? A próprio projeto de tubulações também. Então, se você tem alguma situação no forro de gesso e uma tubulação tem que ser mais baixa, você identifica tudo isso no modelo. E esse modelo te gera todas as plantas, cortes, elevações, você tem que documentar. É algo muito mais rápido e dinâmico do que os desenhos que nós fazíamos, primeiramente à mão e depois até no computador, no AutoCAD, né, que a gente usou muito. Na minha faculdade, eu comecei os 3 primeiros anos desenhando à mão e depois a gente migrou para o AutoCAD. E essa ferramenta, né, do BIM, ela ganhou mais popularidade depois, no meio ali, né? Então, a gente incorporou ela e eu trouxe ela justamente para o escritório por causa dos projetos arquitetônicos, né? E hoje ela me abriu também um campo, porque assim, o BIM, hoje para você fazer um edifício, não tem incorporadora ou construtora que não trabalhe com todas as disciplinas no BIM, porque ela evita muitos problemas futuros, né? Ela já neutraliza imprevistos. E essa tecnologia, ela começou antes nos grandes escritórios que sempre fizeram edifícios, né? E eu tive uma oportunidade num projeto arquitetônico de conhecer o BIM e a gente incorporar no arquitetônico, e eu falei, não, eu vou implantar isso no nosso escritório e a nossa equipe vai trabalhar com BIM, eu não vou terceirizar isso. A gente vai conhecer essa ferramenta porque a gente se coloca na mão dos outros, a gente pede o controle, pensar, eu sou assim, tem que estar lá embaixo da minha asa. E daí a gente trouxe isso e quando a gente colocou interiores, nos abriu um campo também para... Então, hoje, a gente está atendendo muitas construtoras. Então, Elisa, eu tenho acompanhado muitos projetos teus, né, em parcerias junto com construtoras. A gente tem visto muita coisa, até queria que você contasse um pouco desse viés do escritório. E o grande desafio que a gente percebe olhando de fora, né, e que eu acho que você vai concordar comigo, é que quando você faz um decorado, como é esse briefing? Porque você não tem um cliente específico, o teu cliente é todo mundo que seja cliente potencial daquele decorado, daquela construtora, daquela planta específica. Então, como é a experiência do teu escritório nesse sentido? Bom, assim, como eu te falei, o BIM ele abriu esse caminho para as construtoras, porque a gente tem feito o projeto de áreas comuns e a gente tem inserido o projeto de interiores na mesma plataforma da arquitetura, então isso cria uma compatibilização assim muito rica e que contribui muito com o trabalho para as construtoras, né? E assim, não é que ele não tem cliente não, tá? Porque assim, as incorporadoras, elas estão cada vez mais entendendo que os produtos delas têm que ter uma identidade. A persona. Então, cada produto tem a sua persona e isso é nos passado qual é essa persona, para que a gente realmente possa entender. É claro, né, que essa persona não vai ser uma pessoa exclusivamente, ele vai ser visitado por um grande número de clientes, mas essa persona, ela vai se identificar com uma parte, né, com quem eles realmente querem se conectar. Então, eles entenderam que eles não trabalharem com projetos tão genéricos e realmente nicharem
esse cliente vai conectar mais com esses clientes que querem adquirir, né, esse apartamento. Quanto mais definições você tiver em relação a isso, mais fácil de chegar nesse resultado mais aprofundado. Isso. Então, sempre tem uma persona e a gente tem que seguir, né, nesse projeto. E é claro, a gente tem que trazer personalidade, algo diferente, ousadia, para que a gente consiga conectar esses clientes. A gente evita muito os modismos, então a gente acredita numa arquitetura bastante atemporal, mas ela tem que ter aquela identidade, ela tem que ela tem que ter um propósito, é extremamente importante. Não, é um desafio, né? Um desafio. Elisa, a tua conexão é a conexão do escritório com os aeroportos, né? Os projetos que vocês fazem e sempre com esse toque de inovação. E você me parece uma pessoa muito incansável, né? Tanto te conhecendo da tua personalidade quanto do perfil de projeto. A gente sempre vê uma inovação, é a pesquisa, é a tecnologia, é algo diferente, é algo inquietante. Então sempre a gente nota muito essa personalidade. Como que você trouxe isso para esse perfil de projeto? Olha, assim, a questão os aeroportos, eles entraram através de um cliente que eu estou fazendo a casa deles. São amigos super queridos, uma família super especial. E ele está ligado a esse ramo de turismo. E a empresa, ele tem uma outra empresa que está realizando os lounges de aeroportos. E então ele veio com essa demanda, ele realiza. A gente está tendo tanto problema com os profissionais que estão fazendo nossos lounges. A gente está com uma dificuldade tão grande. Os lounges e as salas VIPs, né? As salas VIPs, né? E essa relação, né, muito boa com o cliente. Você não tem interesse em... Eu falei, olha, né, eu gosto do desafio, né? E não só eu, porque a minha equipe, eu tenho toda uma bagagem de equipe que também encarou tudo isso, esses desafios. Porque se não se conectasse com isso, não teria essa sinergia com você, né? Mas, assim, é muito burocrático aprovar um projeto dentro de um aeroporto. Assim, é algo... A gente tem muitas regras de prevenção de incêndio. Todos os materiais, desde um adesivo que está colado num vidro, ele tem que ter a regulamentação e a gente tem que informar todos os códigos de se eles são inflamáveis, até quanto de categoria. Então, assim, a gente tem muitas normas de ABNT que seguir, porque a gente tem normas de acessibilidade que tem que ser garantidas em todos os aeroportos para todos os passageiros, né? Então, todas as regras da ABNT são muito importantes de serem seguidas. Temos também a questão da prevenção de incêndio. Então, todos os materiais que nós temos especificados, eles têm que estar catalogados com seus níveis de classificação em relação à prevenção de incêndio. E assim, são obras muito rápidas, porque... o aeroporto, né, ele trabalha com uma locação... Muito dinâmico. Claro, é muito caro, né, você não pode criar problemas para os passageiros. Então, assim, a própria logística da obra é muito burocrática e as aprovações também, e ao mesmo tempo tem que ser muito rápido. E a gente até entrou num outro desafio, que foi fazer uma sala VIP em Bogotá, com um projeto em espanhol. Só não bastava o desafio que era fazer em português. Então, exatamente. E daí a gente também abraçou, a gente também está com uma empresa lá que está nos auxiliando, uma empresa de Bogotá. Então, a gente se comunica naquele portunhol, né? Então, mas tem dado certo. Tem dado certo. E é isso, assim, acho que eu gosto de abraçar esses desafios né, e fazer direito. Não, e o que a gente falou, a questão do briefing é a mesma, porque Sim. Você tem que atender um número muito grande de pessoas, né? Sim. Então, realmente, eu imagino o nível de complexidade na hora de se desenvolver o projeto.
E tem que ser bonito, tem que ser funcional, ele tem que entrar no budget também, porque, né, ele não tem um budget infinito, ele tem sempre um budget, Sim. porque é um projeto comercial que tem que ter resultados. Então, eu gosto muito dessa dinâmica, né? A gente está com uma outra parte do escritório agora que está lidando muito com as incorporadoras, então a gente está hoje com 4 grandes incorporadoras aqui de Curitiba. Para mim, isso assim, realmente... eu fico muito feliz porque é a realização de um trabalho que está sendo reconhecido. E você comparando comigo que é algo muito gratificante para você, né? É um olhar... Uma dinâmica diferente do cliente final, mas ela é mais rápida, mais dinâmica e tão importante quanto, né? O cliente físico. Elisa, para a gente concluir, por mim eu ficava aqui mais 10 horas conversando e eu teria assunto ainda. Mas assim, queria que você contasse um pouco para a gente dessas 6 premiações, né, que a gente começou a falar, mas acaba que é tanto assunto, é tão dinâmico, né? Mas contar um pouco, né, desses projetos com os quais você conquistou as 6 premiações internacionais e projetos icônicos do teu escritório, nesses 22 anos de escritório, né? Se tem realmente algum perfil de projeto que foi muito emblemático para você. Me conta um pouco disso. Então, é um projeto que acho que despertou a minha autoestima e minha coragem de ver nenhum concurso internacional. Porque, assim, foi um caminho, né, Melissa, de entender como esses concursos funcionam. E existem muitos concursos no mundo. A gente venceu em 3 concursos de 3 países super importantes. Então, um é o International Property Awards, que é britânico, em Londres, né, a premiação. O outro é o A-Design Award, que ele é italiano. A premiação aconteceu no Como. E o outro é o IFE, que assim, tá morando no meu coração até agora. Que é o mais recente. Que é o mais recente, que é um prêmio muito, muito relevante. Assim, a gente tem grandes marcas mundiais que inscrevem ele é muito forte em design. Então, a gente tem a Ferrari, a Apple. Assim, eu não sei nem falar quantas marcas, assim, importantes no mundo hoje inscreve seus produtos no IFE porque realmente acreditam na importância de receberem esse valor. Mas teve um projeto muito especial que eu fiz, ele ficou pronto em 2019, não sei se você já viu uma casa de ponta, ele tem uma piscina que fica suspensa, totalmente suspensa. O terreno, assim, o terreno é quase que um apêndice, ele vai afinando, né? E o cliente, a primeira demanda daí, como os desafios, eles criam oportunidades, né? Então, a demanda do cliente foi, Elisa, eu quero usar essa ponta. Porque ele já tinha escutado vários outros arquitetos que falou assim, não, você não vai conseguir usar esta ponta do terreno. Daí ele falou, eu quero usar essa ponta. Que nem o meu cliente falou da UP, né? Então, daí eu falei, não, vamos lá, né? Vamos pensar. Eu fiz o briefing, né? O programa, o que você quer e tal. E daí surgiu a ideia, a gente trouxe a casa em ponta, onde eu deixei a Suite Master ali, porque era vista, o terreno ele caía 9 metros nesta ponta. Então ali a gente colocou em cima a Suite Master, né, com aquela vista panorâmica na frente da Praia Brava, então imagine um visual. E no andar térreo a gente Praia Brava em Itajaí. Em Itajaí. Aham. E a piscina na ponta. Então, a piscina, e daí veio né, esse trabalho das disciplinas. Então, o quão importante foi esse engenheiro estrutural que trabalhou junto comigo nesse projeto, que a gente trouxe, então, essa piscina toda suspensa, e ali a gente a gente conseguiu um resultado muito positivo, e a gente acreditou no nosso trabalho e entendeu que não, vamos inscrever essa para um concurso. E ela foi premiada em 2 concursos e depois surgiram outros projetos. A gente falou, não, vamos inscrever. E a gente foi buscando isso. Essa casa de Itajaí, ela foi a primeira premiação. A primeira premiação. E hoje a gente tem 3 projetos premiados, né, 3 casas que a gente fez arquitetura interiores.
nesses 3 concursos internacionais, italiano, o alemão e o Parabéns! O que temos para frente quando a gente fala em coisas que você, como arquiteta, ainda quer realizar? Quando a gente fala de futuro do escritório, se tem alguma coisa que você possa me trazer? Dentro de tantas conquistas, né, Elisa? Ai, olha, assim, eu acredito muito em energia, que as coisas que você precisa, elas vão vindo também no teu caminho, né? E só vem aquilo que você realmente consegue dar conta, né? E você tem que se esforçar para aquilo. Mas, como todo arquiteto, assim, eu acho que eu gostaria de espaços coletivos, né? Então, de repente, criar né, uma arquitetura com uma escala maior, muito maior, onde eu consiga receber, né, muitas pessoas nessa arquitetura e eu vou ter que pensar, né, nesses percursos, nessas experiências, talvez um museu, algo assim. Torço muito para algo em breve nesse sentido, para a gente ver o teu olhar. Sobre isso. Como é que pensa? Elisa, foi muito especial a nossa conversa. Obrigada, Melissa. Foi muito inspirador conversar com você. Obrigada. Que realmente venham muitos novos projetos inscritos em grandes premiações e que você consiga estampar a identidade do teu trabalho e levar o orgulho de Curitiba para vários lugares do mundo. Ai. Muito obrigada. Você sabe o orgulho que eu tenho do teu trabalho, a admiração que eu tenho pelos projetos que vocês dão vida no escritório. Desejo realmente tudo de bom e que venham projetos ainda mais emblemáticos pela frente. Obrigada, Melissa. Prazer estar aqui com você hoje e conversar um pouquinho sobre a arquitetura, a arte. Foi muito gostoso. Inspirações. Obrigada. Obrigada. Então, gente, concluindo essa entrevista maravilhosa, super inspiradora, com a arquiteta Elisa Chukowski. A gente está aqui num projeto maravilhoso, que vocês já viram algumas fotos, e a gente quis trazer um pouco mais desse olhar, né, dos arquitetos que estão trazendo um olhar de Curitiba, do Paraná, arquitetura do Brasil, para uma escala internacional, estão nos representando muito bem lá fora. Então, essa entrevista me deu muita alegria fazer, e eu espero que tenha trazido muitas informações relevantes para vocês. Termino aqui convidando vocês a seguirem, acompanharem o nosso podcast, tanto nas redes sociais quanto no YouTube, Spotify. Quero agradecer os nossos apoiadores que tornaram esse episódio possível: Domo Light Studio, Torriton, Aurotone André Bartolini, Dai Panizo Joias de Luxo, Felícia Preto e Guilherme Lopes Fotografia. Lembrando que esse podcast é uma produção Melissa Mussi Conexões Arquidecor e Moqueto Marketing. Até a próxima.